You create. Amém. Belíssimo louvor da irmã. A igreja agradece. Você continue utilizando sua voz para a glória de Deus. Desejo uma boa noite e uma feliz semana para os irmãos desejar, tanto os que estão aqui presentes, como os que estão em casa também. E vamos a Atos capítulo 20. Minha mãe sempre diz que eu sou um pouco abrupto quando eu começo o sermão, né? Porque raramente eu faço alguma introdução falando de mim ou algo do tipo. Se bem que essa já é uma, né? Então, só para não passar batido, uma boa noite para vocês novamente, tá? O nosso assunto principal desse domingo é a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Como vocês viram, né, para quem recebeu aí o cronograma do que a gente vai fazer nessa semana, nos próximos 4 dias serão trabalhados em cada um deles um capítulo da segunda carta de Paulo a essa mesma pessoa, a Timóteo. E hoje a gente vai fazer aqui um pequeno resumo da primeira carta dele. Porém, antes de a gente entender essa primeira carta, a gente tem que entender o contexto em que ela foi escrita, por que é que ela foi escrita, tá bom? E eu convido vocês aí a Atos capítulo 20, a gente vai ler alguns poucos versos desse capítulo. Vamos só pedir que Deus nos oriente na leitura de sua palavra. Oremos. Deus Santo e Eterno, tua palavra está aberta diante de nós. Que o mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem-na, esteja agora conosco, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Afasta de nós tudo aquilo que nos desconcentra da tua voz e nos ajude a olhar e a ouvir apenas a tua palavra. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Vejam comigo o que acontece aí na cidade de Éfeso, que é do que trata o capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos. Quero ver com vocês o verso 17, em primeiro lugar. É dito assim sobre Paulo: de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo convocou uma reunião com os presbíteros, ou o que nós chamamos hoje em dia de os anciãos da igreja de Éfeso, para que eles se reunissem na cidade de Mileto. Paulo, depois de 1 ano e meio de ministério naquela cidade, estava finalmente de partida, e ele queria dar suas palavras de despedida aos irmãos da igreja de Éfeso, especialmente aos líderes da igreja, aos presbíteros. E veja quais são as palavras de Paulo, nós não vamos ler todas, mas preste atenção nas palavras dos versos 28 ao 31. Dizem assim, ó: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que é a mesma coisa que presbíteros ou ancião, né? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo aqui mostra a sua paixão pelo ministério de apóstolo, pelo ministério de mestre, de evangelista, de pastor que ele tinha. Ele diz, olha, eu digo a vocês, presbíteros, anciãos, líderes da igreja de Éfeso, atentem para o que é mais importante na vida de vocês, a igreja sobre a qual o Espírito Santo constituiu vocês como líderes. E saibam que quando eu for embora, depois que eu concluir meu trabalho aqui, vão penetrar de fora lobos vorazes querendo devorar o rebanho. E saibam também que do meio de vocês, não só de fora, mas do meio de vocês, vão se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás de si. Então fiquem atentos. É nesse contexto que a primeira carta de Paulo a Timóteo é escrita. O livro de Atos, irmãos, ele relata ao todo 3 viagens missionárias do apóstolo. Na terceira viagem missionária, após ela, Paulo ainda tenta fazer um novo trajeto, um novo percurso, mas ele é preso em Roma. O livro de Atos ele não apresenta uma conclusão da vida de Paulo. Apresenta simplesmente lá no último capítulo 28, Paulo preso em Roma, onde ele escreveu as epístolas a Filemon e
outras cartas conhecidas como cartas da prisão, como a carta aos Filipenses também. O que acontece? O Novo Testamento não relata que Paulo morreu aí. Segundo a tradição da igreja, nós sabemos que Paulo ainda, muito provavelmente, realizou uma 4ª viagem missionária, que não foi realizada, não foi registrada aqui no livro de Atos. Mas, antes de partir para essa 4ª viagem, Paulo disse: Timóteo, você que me acompanhou na 2ª, na 3ª viagem missionária, eu quero que você passe um tempo naquela igreja de Éfeso. Vamos verificar isso no texto. Abra comigo lá em 1 Timóteo. Vamos ao capítulo 1. Nosso objetivo aqui essa noite é resumir um pouco do que trata essa carta, muito importante, essa carta maravilhosa, do apóstolo dirigida ao seu principal aprendiz. E nos é dito assim, nos versos 1 e 2 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Note com que palavras o apóstolo começa se dirigindo a Timóteo. Timóteo, filho amado, ou filho na fé. Certamente Paulo teve muitos discípulos e muitas pessoas que o acompanhavam durante o seu ministério. Por exemplo, um outro personagem mencionado é Silas, ou Silvano, como aparece em algumas cartas de Paulo. Outro personagem que acompanhou o ministério de Paulo de perto foi Tito. Inclusive, existe uma carta escrita para Tito na Bíblia, logo depois das cartas a Timóteo. Porém, o discípulo de quem Paulo teve mais proximidade, certamente foi Timóteo. Ele o considerava como seu filho na fé, filho em Jesus Cristo, gerado do próprio apóstolo Paulo, do seu próprio ministério. Como nós vimos ontem aqui, o Celino falou um pouco sobre ele, Timóteo foi ali arrebanhado por Paulo na sua 2ª viagem missionária. E o acompanhou durante essa 2ª viagem, durante a 3ª, e provavelmente até encontrou Paulo na 4ª viagem missionária, depois que terminou parte do seu ministério na igreja de Éfeso. As primeiras palavras dirigidas a esse rapaz são: Timóteo, você que é um verdadeiro filho na fé meu, eu desejo a você logo de início graça, fé, misericórdia da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo. Essa carta, como nós vamos ver aqui em alguns trechos, ela tinha alguns objetivos especiais, irmãos. Timóteo, ele foi um dos primeiros ministros do Evangelho, ali instituídos pela igreja cristã. Vocês sabem que hoje nós temos ministros do Evangelho, pessoas que nós reconhecemos como os nossos pastores. Timóteo foi um pastor na igreja primitiva, foi um ministro do Evangelho. E ele foi justamente instituído para poder ser pastor naquela comunidade de Éfeso. E alguns problemas estavam começando a se levantar ali. Lembram da advertência de Paulo? Quando eu for embora, entrarão lobos devoradores de fora. Mas também de dentro de vocês surgirão pessoas falando coisas pervertidas. E isso já estava começando a acontecer. Paulo vai dizer a Timóteo várias coisas nessa carta, mas dentre elas, 2 das principais, ou 3 das principais preocupações são, em primeiro lugar, o cuidado com a doutrina. Paulo vai mostrar a Timóteo que a doutrina que ele segue, os ensinos que ele segue e que ele propaga, fazem parte da vida dele. Não são apenas um detalhe adicional, não são apenas uma informação qualquer que Timóteo poderia descartar. A doutrina que Timóteo seguia, os ensinos, eram parte integral de sua vida cristã. Uma das segundas ênfases da carta é na organização da igreja. Quem deveria ser presbítero? Quem não deveria? Quem deveria ser diácono? Quem não deveria? Obrigado. Como deveriam se comportar os homens na igreja, as mulheres, os jovens, os adultos, as viúvas? Tudo isso é tratado aqui nessa primeira carta a Timóteo. E por último, uma preocupação muito especial de Paulo nessa carta é com o próprio ministério daquele jovem aprendiz, daquele aprendiz de pastor que Timóteo estava se formando. Pensando nisso, veja comigo o que é dito no versículo 3, por exemplo. Paulo fala: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Perceberam qual é a primeira coisa, a primeira preocupação de Paulo quando ele fala? Paulo não diz:
Timóteo, eu escrevo essa carta aqui porque as pessoas lá na igreja de Éfeso estão faltando com empatia umas com as outras. Não foi isso que Paulo disse. Timóteo, eu estou escrevendo essa carta para você porque lá na igreja de Éfeso está faltando caridade. Não foi isso que ele disse. Timóteo, eu estou escrevendo essa carta aqui para você porque os irmãos não estão mais amando uns aos outros. Não foi isso que ele disse. Veja, tudo isso evidentemente é importante. A caridade, o cuidado, o amor, o companheirismo, a irmandade na fé é extremamente importante. Paulo também fala disso na carta. Mas Paulo sabia que tudo isso era resultado de seguir a doutrina de Jesus Cristo, de seguir o ensino correto a respeito de Jesus, a respeito da vida do Mestre, a respeito do que é cristianismo. E isso traz para nós aqui, em nossa época, uma aplicação muito visível. Qual é a prioridade da nossa igreja? O que é que nós temos priorizado enquanto corpo de fé? É claro que isso aqui foi dito ao líder, ao jovem pastor da igreja de Éfeso, mas é claro que também se aplica a todos nós em algum sentido. Nossa preocupação primária com a igreja são em nossas obras, por exemplo? Será que estamos mais preocupados em devolver o dízimo e a oferta? Ou em entregar uma cesta básica? Ou será que estamos realmente preocupados com a verdade tal qual ela é em Jesus? Vejam, irmãos, a Bíblia não fala em momento algum que é suficiente crer numa verdade simplesmente por crer. A Bíblia nunca nos chama a acreditar num fato, a acreditar numa verdade sobre Deus, sobre a salvação, sobre o pecado, simplesmente por crer. Mas a Bíblia nos mostra que devemos crer nessas coisas, porque elas mudam tudo mais na nossa vida. As ideias, as concepções que você tem sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a verdade, tudo isso afeta o modo como você vive em Cristo Jesus ou fora de Cristo Jesus. E por isso a primeira advertência de Paulo é: Timóteo, eu estou escrevendo essa admoestação para você porque algumas pessoas na igreja de Éfeso estão ensinando outra doutrina. E você não deve permitir que isso aconteça. Ele vai dizer no verso 4, para que essas pessoas também, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Você percebe? As pessoas estavam tão preocupadas com picuinhas teológicas da época, besteiras, coisas que não tinham relevância alguma, ou até mesmo coisas que eram muito ligadas ao paganismo, como Paulo fala aqui, pessoas que estavam se ocupando com fábulas e genealogias, pessoas que acreditavam que, por terem um registro genealógico específico, elas teriam mais autoridade do que as outras, por serem de família tal ou X, elas teriam mais poder do que as outras na igreja, ou que talvez fosse possível encontrar fórmulas místicas nas genealogias. Você pode pensar, mas Jason, isso é uma loucura. Eu concordo, Paulo concordava também. É por isso que ele disse: Timóteo, se preocupe muito com isso. Não deixe que esse tipo de ensino prolifere na igreja, porque quando isso cresce na igreja, quando a mente da igreja está cheia de ideias erradas sobre Deus e sobre a verdade, isso acaba redundando em um desserviço à causa de Deus. Você percebe por que a preocupação com a doutrina é tão importante nessa carta? Não é simplesmente por uma questão de verdade, por quem tem a melhor teoria do que é bom, do que é ruim, do que é certo ou errado, mas porque certas ideias acabam nos afetando com relação à obra de Deus, com relação à nossa participação, à nossa permanência na causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto a vocês, por que muitas vezes nossos bancos na igreja são vazios nas quartas e nos domingos? Eu não estou falando do período de pandemia. Quem conhece os nossos bancos, quem conhece as nossas igrejas, sabe que antes mesmo da pandemia, as coisas já andavam assim. Não é por uma falta de verdade no coração que as pessoas estão desse jeito. Não é por considerarem desimportante a participação no serviço na causa de Deus. Não é por terem uma falsa ideia do que é fazer parte da igreja que os nossos bancos estão vazios. Não é por pensarem que a salvação é exclusivamente individual, eu não devo nada à igreja, eu não devo preocupação alguma com o corpo de Jesus Cristo, um conjunto de membros. Será que não é por isso que os nossos bancos estão há muito tempo vazios? Percebam como o ensino correto impacta profundamente a vida da igreja.
E como a falta dele também impacta. Observe, nós também não podemos jogar tudo isso nas costas de um ministro do evangelho específico. É culpa do pastor que não instrui a igreja. Irmãos, vocês acham que o pastor tem a capacidade de instruir 100 a 150 membros de uma vez só? Isso é impossível. Às vezes falta a iniciativa da própria igreja em criar seus próprios grupos para aprender da palavra de Deus, para se fundamentar na doutrina. No livro de Atos, nós percebemos lá que a igreja crescia, porque eles permaneciam fiéis na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. E Paulo sabia disso, por isso ele escreve essas palavras a Timóteo. Veja o que é que ele fala no verso 5 a 7. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede do coração puro, e de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Veja, Timóteo, se você conseguir corrigir esse problema da doutrina falsa que existe em Éfeso, na sua igreja, você vai perceber que isso vai redundar em amor, em boa fé, em consciência pura no meio dos irmãos. Verso 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Muitos falsos mestres estavam surgindo nessa igreja, fazendo a mente do povo, e, infelizmente, isso estava levando a cidade, ou a igreja de Éfeso especificamente, à decadência. Paulo vai falar mais algumas coisas a respeito da lei, mas eu não quero ler esse trecho com vocês. Quero que a gente leia o verso 12. Olha o que Paulo diz. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo reconhece aqui que o ministério dele, que agora Timóteo também fazia parte e tinha o seu ministério próprio, havia sido concedido a ele que era blasfemo, perseguidor, intolerante. Mas justamente a essa pessoa, Paulo, que se considerava o pior dos pecadores, Jesus Cristo não apenas concedeu perdão, mas convocou para o ministério. Paulo era um verdadeiro modelo do que é a verdadeira salvação. E ele inclusive diz, para que eu me tornasse modelo, no verso seguinte ele fala, de todos os que crerão em Cristo Jesus. Aqui está a verdadeira humildade nas Escrituras. As pessoas que são convertidas a Cristo, elas se tornam modelos de salvação para outras pessoas. Pode parecer arrogante, né? Mas do ponto de vista da Escritura, o que é humildade para nós é arrogância. E o que é arrogância para nós é humildade. Já parou para pensar nisso? Para nós, soa com muita humildade você dizer assim, não, eu não sou padrão para ninguém. Ninguém precisa seguir o meu modelo. Eu não sou ponto de referência para ninguém. Do ponto de vista bíblico, isso é se eximir de uma responsabilidade. Você deve sim ser um padrão para outra pessoa. A verdadeira humildade bíblica diz, eu sou um modelo de salvação para outros. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e vejam como Cristo me salvou, para que elas saibam que elas também podem ser salvas. Aqui está o verdadeiro ponto de referência. Nós devemos sim dizer, eu sou um modelo de salvação. Faça igual a mim. Eu fui salvo por Cristo, fui convertido a Ele. Você, como pecador, também deve fazer o mesmo. Era o que Paulo falava sobre si mesmo, era o que ele recomendava às outras pessoas. Ele diz a respeito de Timóteo, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Timóteo, não chegue com essa conversa na igreja de que você não é modelo para ninguém. É o contrário, você é modelo para todos os que te acompanham. E aqui, o peso da responsabilidade é colocado cada vez mais sobre o aprendiz Timóteo. Timóteo tinha um certo problema de caráter, irmãos. Paulo vai revelar que ele tinha uma espécie de espírito de covardia. Provavelmente, talvez até por uma diferença de temperamento com o apóstolo Paulo. Paulo era mais enérgico, mais incisivo. Timóteo, ao que Paulo dá a entender, era alguém mais recluso, alguém um tanto mais tímido. Paulo está dizendo, Timóteo, essa não é a hora de ser covarde. A igreja precisa de você.
A igreja precisa que você tome a frente e exerça o seu ministério como alguém que foi constituído pela graça de Deus nessa obra. E aqui nós notamos algumas ênfases de Paulo no seu ensino. Quero, porém, que a gente veja aí alguns versos do capítulo 2. Vejam comigo, a partir do verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Deixe sua Bíblia aberta, mas pense aqui no que Paulo falou. A heresia que estava penetrando na igreja de Éfeso provavelmente fazia uma espécie de proibição às orações. Paulo diz então, eu quero que os irmãos orem na igreja, que façam súplicas, petições, agradecimentos em favor de todos os homens, inclusive em favor daqueles que estão investidos de autoridade. Você sabia que a Bíblia nos aconselha a orarmos por aqueles que nos governam? Não apenas na igreja, mas aqui no sentido estatal mesmo, aqueles que estão em cargos públicos. Nós estamos muito acostumados a criticar, o que de modo algum estou dizendo aqui que não é adequado. Muitas vezes as nossas críticas são adequadas a prefeitos, governadores, presidentes, mas independente de qual partido político você siga, de qual linha política você siga, se é esquerda, direita, acima, abaixo, centro, o que quer que seja, a Bíblia diz, ore por aqueles que estão investidos de autoridade. Por que orar por eles? A motivação correta aqui não é ore para que fulano receba um novo mandato, ore para que fulano ganhe mais apoio governamental. O objetivo de orar pelos que estão investidos de autoridade também é centrado no Evangelho. Toda a epístola é centrada no Evangelho, na obra de Cristo por nós. E aqui, inclusive, as nossas orações pelo governo devem ser para que nós tenhamos vida tranquila e possamos servir a Deus em liberdade. A Escritura não nos chama, irmãos, para tomarmos bandeiras de partidos políticos mundo afora, como muitos irmãos vêm fazendo, infelizmente, e têm rachado a igreja. Seja de direita ou de esquerda, muitas pessoas estão infiltrando uma divisão dentro da igreja que não pertence à obra de Deus. Muitos irmãos estão levantando, além da bandeira de Jesus, a bandeira de político X ou político Y. Sinto dizer a você que naquele último dia, no dia do juízo, só uma bandeira vai ser levantada e todas as outras serão queimadas e abaixadas. Nossa obra, nossa causa neste mundo não é por político A ou B, X ou Y. É pelo Evangelho de Jesus Cristo. Orem sim por eles, mas para que nós tenhamos vida tranquila e possamos pregar o Evangelho para outras pessoas. Por que, Paulo? Talvez você perguntasse. E ele responde no verso 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A ênfase de Paulo aqui no todos é muito clara. Apesar de alguns dizerem que Jesus não morreu por todos, mas só por alguns eleitos, Paulo diz aqui, orem por todos. Jesus morreu por todos, uma mensagem que deve ser pregada a todos, inclusive aquele político por quem você nutre desafetos. Todos devem ser alvo da mensagem do Evangelho. No capítulo 3, Paulo vai dar algumas outras advertências a Timóteo. Eu quero que vocês leiam comigo também. No verso 1 do capítulo 3, Paulo vai mudar um pouco o tema para falar sobre a organização da igreja. Ele vai entrar aqui no tema do episcopado. Jason, o que é isso? O episcopado aqui, nas palavras de Paulo, irmãos, é a função do bispo ou do presbítero. Se você lembra bem, lá em Atos, Paulo manda chamar os presbíteros. E no discurso ele diz, vocês foram constituídos bispos sobre a casa de Deus. Ou seja, as duas palavras têm o mesmo significado, que, pelas funções que a gente percebe aqui, é a mesma coisa que o ancião, na nossa denominação, como falamos hoje em dia. Veja quais são os requisitos que Paulo coloca no verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto
para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E por fim, no verso 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha, no opróbrio, e no laço do diabo. Vejam a norma elevada que Paulo coloca aqui para Timóteo aplicar na sua igreja em Éfeso, né? Paulo está dizendo: Timóteo, você é o pastor, você é quem vai escolher quem são os presbíteros, aí, você é quem vai selecionar os anciãos, mas não é de qualquer jeito, tem critérios. Paulo começa dizendo aqui que ele deveria ser irrepreensível. Uma das coisas que mais me chama a atenção, que eu quero destacar com vocês aqui, é que Paulo diz que o presbítero deve ser apto para ensinar. Essas 3 palavrinhas aqui, na língua original, é uma só. A palavra didacticos, de onde nós temos o termo didático em português. O ancião, irmãos, deve ter uma função específica com a igreja. Além de todas essas coisas, ele também tem que ser apto para ensinar. Ensinar o que, Jason? Afinal de contas, português, matemática, química? Não. Ensinar o que é essencial à igreja, a verdade e a palavra do Deus vivo. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós selecionamos pessoas para cargos mais por simpatia, selecionamos pessoas para estarem em certas posições mais por afinidade do que pelos critérios bíblicos? Ah, Jason, mas é difícil selecionar pelos critérios bíblicos? Bom, a Bíblia não diz isso. No livro de Atos, se fala a respeito dos diáconos. E é dito que esses 7 homens eram cheios do Espírito Santo. Na verdade, a ordem do apóstolo Pedro foi: escolham homens cheios do Espírito Santo. Jason, mas como assim cheio do Espírito Santo? Como é que eu vou saber que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Bom, aí você vai medir pelos critérios bíblicos. Mas se Pedro ordenou que se escolhesse assim, é porque era possível perceber. O texto no livro de Atos fala: fulano era cheio do Espírito Santo. Como assim eles sabiam que fulano era cheio do Espírito Santo? De algum modo isso era perceptível. De algum modo, pelos critérios bíblicos, é possível saber quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou quando não é. Isso não é algo que possa se esconder no coração. É algo que é manifesto na vida do indivíduo. E Paulo que diz: deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, deve ser sóbrio, deve ser apto para conduzir a igreja e ensinar. 2 das funções principais que ele coloca aqui para o presbítero é: ele deve saber governar a igreja. É claro que presbíteros são um conjunto de pessoas. Difícil, raramente você vai chegar numa igreja e encontrará um ancião só. O que existe geralmente são um corpo de anciãos. E todos eles devem ser aptos para o ensino e capazes de governar a casa de Deus, em certo sentido. O ancião é aquele que exerce as funções que o pastor exerceria, quando o pastor não está presente. Então, o ancião, ele é, em algumas palavras, um co-pastor, porque ele exerce na igreja local aquilo que o pastor precisa exercer em 13, 12, 10 igrejas no distrito inteiro. Ele é colocado lá como um responsável. Inclusive, Timóteo era um pastor, mas ele era o representante de Paulo, se você parar para ver. Você abre lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: enviei Timóteo em meu nome. Lá em Corinto, na primeira carta, Paulo diz: recebam o meu filho amado e deixem Timóteo à vontade para governar a igreja de Corinto, porque ele vai colocar as coisas em ordem aí. Em outras palavras, um representa o outro. E esses requisitos aqui são importantes demais. Veja como tudo isso, irmãos, está relacionado ao Evangelho. E porque o peso principal aqui é isso. Quando eu falo de Evangelho aqui, eu estou falando da mensagem do Deus que enviou o seu Filho para salvar pecadores. O Evangelho nas Escrituras não se trata a respeito de obras que nós fazemos. As melhores obras que a gente puder oferecer a Deus, ainda assim, são incapazes de conquistar qualquer mérito para nós. Seja cuidado do próximo, caridade, amor, essas coisas são apenas o fruto. Mas o que é que deve se enraizar, em primeiro lugar, no coração da igreja? O Evangelho. E é por isso que o presbítero precisa ser apto para conduzir a igreja, apto para ensiná-la.
No capítulo 4, vejam comigo, algumas outras palavras que Paulo diz para o seu aprendiz. Ele diz no verso 6 o seguinte: 4, verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo está dizendo: Timóteo, como é que você vai conseguir fazer tudo isso com a igreja? Que eu estou dizendo. Paulo começa o capítulo 4 dando um quadro muito negativo. Ele diz: olha, nos últimos tempos viram homens soberbos, mentirosos, arrogantes, desobedientes aos pais. Mas Timóteo, você, ou tu, porém, o tema da nossa semana de oração, Paulo diz: mas você precisa estar bem alimentado com a boa palavra da fé, com a boa doutrina. Fazendo isso, você será um bom ministro de Jesus Cristo. Irmãos, vocês percebem aqui que o sucesso do ministro, do pastor, do ancião, do membro como nós, o sucesso dele não é medido pelo número de almas que ele ganha, por quantas pessoas ele batiza. O sucesso do ministro de Jesus Cristo é medido por 2 simples critérios: se ele tem a boa palavra da fé, se ele prega a palavra de Jesus Cristo. Às vezes nós costumamos colocar muita ênfase em números. Já pararam para pensar nisso? Pastor tal de tal distrito é muito bom, batizou 100 pessoas aí no último ano. E pastor X, pastor X está lá embaixo, batizou só 15. Irmãos, a Escritura não coloca metas de números para mensurar o sucesso dos servos de Deus. Noé, na carta de Pedro, é chamado de pregador da justiça. Vocês lembram quantas pessoas Noé converteu, irmãos? No máximo 8. Ele e a sua família. E o mundo inteiro daquela época, condenado. Mas Noé é chamado de pregador da justiça. O sucesso de um filho de Deus no ministério do Evangelho não é medido pelos números, pelo resultado visível do que ele alcança. É medido antes pelo que, se ele está fazendo ou não, aquilo que foi entregue a ele por Jesus Cristo. Ensinar a boa palavra da fé, manter a sã doutrina. Nos versos 11 a 16, Paulo vai continuar, ele diz assim, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, ordena essas coisas. E eu digo uma coisa para você: eu não autorizo que ninguém te despreze. Mesma coisa Paulo diz para Tito, na carta dele. Ninguém te despreze, Tito, ninguém te despreze, Timóteo, pela sua mocidade. Posso falar um pouco de experiência própria, que às vezes ser jovem na igreja não é lá muito fácil. Obviamente não estou assumindo aqui nenhuma posição de coitadismo, irmãos. Mas é importante reconhecer que muitas vezes os nossos esforços em conduzir as pessoas na causa de Cristo, às vezes não são reconhecidos. Já chegamos a ouvir comentários de alguns irmãos que, enquanto nós estudávamos a Bíblia, na verdade estávamos filosofando. Deprimente, lamentável. Nós estudamos a palavra do Deus vivo, irmãos. É isso aqui que nos sustenta na fé. É estar apegado ao que Cristo falou, que nos mantém vivos. Jesus disse: se alguém é minha ovelha, ouvirá a minha voz. O mestre falou: se alguém é de Deus, este ouve as palavras de Deus. Nós somos colocados na igreja, não só para levar o evangelho ao mundo, mas para sermos nutridos aqui, sermos edificados na palavra de Cristo. Nós pulamos o verso do capítulo 3, mas Paulo fala: Timóteo, cuide bem da igreja, porque ela é o quartel da verdade. Ela é a coluna, o baluarte da verdade. Você sabe o que se faz num quartel, né? É onde os soldados se reúnem a fim de partirem para a peleja. Onde é que o soldado é edificado? Onde é que ele treina? Onde é que ele recebe a instrução? É no quartel. A igreja é a coluna, é o templo, a fortaleza da verdade. E é aqui onde nós devemos ser edificados, para então partir para o combate. Cristo nos chama a utilizarmos a igreja, a servirmos a igreja para nos edificarmos mutuamente, inclusive na palavra de Deus. Paulo ainda diz, verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Desnecessário comentar essa frase, né, irmãos? Timóteo, você é um jovem pastor. O que é importante demais para você é aplique-se à leitura. Aprenda mais sobre quem Jesus Cristo é.
Aprenda sobre o ensino, sobre a sua doutrina, ensine isso para a igreja, exorte, cuide daqueles que precisam ouvir a boa palavra da fé. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo diz: Timóteo, você foi investido como ministro do Evangelho. Havia cerimônia de investidura, no primeiro século. Inclusive, nós fazemos algo bem parecido até hoje. Quando um ancião, até mesmo quando um pastor é ordenado ao ministério, existe essa cerimônia de imposição de mãos. Paulo diz: Timóteo, não é hora de você ser covarde. Não seja negligente, Timóteo, com o dom que você recebeu, que foi dado a você mediante profecia e mediante a imposição de mãos. Versos 15 e 16, finalizando essa parte. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Em algum sentido, o progresso do Filho de Deus é manifesto, irmãos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, Paulo disse aqui: Timóteo, continua aí vivendo tua vida, seja fiel a Jesus, pode ficar calado. Se necessário, use palavras para pregar o Evangelho. Foi isso que Paulo disse? Eu já ouvi muitas vezes esse slogan: pregue, se necessário, use palavras. Uma frase muito bonitinha, mas que não é bíblica. Irmãos, pregar, não tem um uso da palavra pregar na Bíblia, uma vez só, em que ela seja usada sem usar palavras. Pregar é usar palavras. Engraçado que a maioria das pessoas que eu escuto dizer isso, defendem esse discurso usando palavras. A maioria das pessoas que eu escuto dizerem isso, usam uma verborragia imensa para defender seus partidos políticos, suas causas sociais na internet. Mas para falar de Jesus Cristo, não. Aí não precisa, vive uma vida fiel, se necessário, use palavras. Já perceberam isso? Parece um tanto hipócrita, né, irmãos? Se queremos levar a mensagem de Jesus a outros, nós precisamos falar para eles: olha, Jesus ama você. Cristo quer cuidar de você. Cristo perdoa seu pecado. Você está em falta. Precisamos falar essas coisas. Claro, a gente não vai chegar a isso e falar isso em praça pública, de qualquer jeito. Mas essas coisas podem ser ditas a um amigo, a quem você ama muito, a um familiar, alguém que você sabe que ouvirá as palavras que você disser. Irmãos, é impossível pregar sem usar palavras. Jesus Cristo não fez isso na sua vida. Evidentemente, tudo que Jesus fazia e agia confirmava as suas palavras. E assim deve ser conosco também. Nossa vida de boas obras, nosso bom proceder, nosso bom testemunho, o que Paulo também pede de Timóteo, é para confirmar a sua palavra e a sua doutrina, e não para tomar o lugar dela. No capítulo 5, para nós finalizarmos aqui, e no verso 17, Paulo fala um pouco mais a respeito dos presbíteros, onde ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Irmãos, o que são dobrados honorários? Duplo salário, né? Opa, alguém aqui deve ser considerado digno de duplo salário. Devem ser considerados merecedores de duplos honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Mais uma vez, dispensa comentários esse texto. O presbítero que se afadiga na palavra, no ensino, no cuidado com os outros, em direcionar as pessoas no caminho de Jesus Cristo, ensinando-lhes a verdade. Paulo diz: olha, esses aí deveriam até receber duplos honorários. E como conclusão mesmo, fechando a carta, vamos ler aqui a conclusão, o apelo final de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 11. São os últimos versos que leremos hoje. Dizem assim, verso 11: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. O amor ao dinheiro, os cuidados de se concentrar apenas nessa vida que Paulo estava falando. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão,
Paulo faz uma exortação. Ele diz: Timóteo, eu exorto você diante de Cristo Jesus, diante de Deus. Eu advirto você ao quê? Ele vai dizer em seguida: que guardes o mandato imaculável e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O mesmo chamado que Paulo faz ao jovem pastor Timóteo é feito também para nós hoje. A palavra de Deus nos exorta, ela nos convoca a mantermos-nos fiéis no mandato que Cristo nos fez. A ordem que Ele nos deu de permanecermos fiéis até o fim, conservando todas essas coisas, se não até a morte, até o dia em que a manifestação do nosso Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus, nos seus tempos determinados, quando finalmente será redundada: glória a Jesus Cristo, glória a Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Minha mensagem para os irmãos aqui nessa noite é que vocês guardem essa palavra do Evangelho, que vocês nunca esqueçam o que é mais importante na vida de vocês. Não são os cuidados dessa vida, não são as coisas que você pode conquistar. Embora todos nós tenhamos sonhos e coisas a alcançar, Deus pede que nós coloquemos o sonho dele em primeiro lugar. Tomar posse da vida eterna para a qual nós fomos chamados e para a qual nós fizemos uma boa confissão diante de Deus e do seu Filho Jesus. Nós temos o hino agora para finalizar. Ao término do hino, se levante e vamos orar a Deus nesse propósito. Resistir ao teu chamado a mim, e assim pude então perceber que achei a razão do meu viver. Finalmente entendi que sou instrumento teu. Meu passado apagou, não importa o que passou, minha vida agora está em tuas mãos. Fui ungido a proclamar teu nome e a pregar a salvação. Ser tua voz e anunciar tuas obras, despertar esta geração. Não pude resistir ao teu chamado a mim, e assim pude então perceber que achei a razão do meu viver. Finalmente entendi que sou um instrumento teu.
que sonha os teus sonhos. Uma geração cheia da tua glória. Uma geração que prega sem medo. Uma geração que aguarda a tua vinda. Fui ungido a proclamar o nome de Jesus, pregar a salvação, ser tua voz e anunciar. Eu quero despertar esta geração. Teu nome a pregar a salvação, ser tua voz e anunciar tuas obras, despertar esta geração. Esta geração. Amém. Fiquemos de pé, falamos com Deus. Convido vocês a virem, participarem presencialmente, os que puderem, evidentemente, durante essa semana de oração. Que vocês sejam edificados, dessa vez na segunda carta de Paulo, a continuação dessa primeira, que trata de outros assuntos, mas também trata de assuntos correlacionados. Eu tenho certeza que os que participarem e ouvirem essas mensagens serão edificados no amor e na fé em Jesus Cristo. Vamos falar com Ele. Nosso Senhor Jesus, o Senhor nos incumbiu de uma obra que é de sermos fiéis. O Senhor não nos chamou necessariamente para sermos grandes, para conquistarmos milhões de pessoas, mas o Senhor nos chamou para sermos fiéis a Ti, para amarmos o Teu nome, amarmos a Tua palavra. Essa noite nós te pedimos que Tu renoves esse compromisso em nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a termos mais amor pela Tua verdade, a gravá-la no fundo do nosso coração e a viver por ela. Que, como cantou a música, nós possamos ser a Tua voz e o Senhor fala através de cada um que está participando dessa oração, que está falando contigo nesse momento. Nos perdoe as muitas vezes em que temos nos eximido de nos dedicarmos à Tua obra, de nos entregarmos a Ti, de dedicarmos tempo à Tua Escritura Sagrada. Que o Senhor renove esse compromisso em nosso coração e nos ajude a corrigirmos esses pecados ao longo dessa semana. Fica conosco, conduz cada irmão aqui presente em paz para casa, abençoa os que já estão e a todos nós nos dê uma semana refletindo nessas coisas. São essas coisas que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.